Poucos diretores contemporâneos conseguiram transformar complexidade em evento popular como Christopher Nolan. Antes de comandar orçamentos gigantescos, câmeras IMAX e alguns dos maiores astros de Hollywood, ele começou com filmes pequenos, obsessivos e cheios de quebra-cabeças narrativos. Desde o início, Nolan demonstrava interesse por memória, identidade, culpa, tempo e personagens que não conseguem confiar totalmente na própria percepção. Agora, vamos acompanhar a ascensão de um cineasta que saiu do cinema independente britânico para redefinir o thriller moderno, ressuscitar o Batman nas telonas e muito além. Pessoal, Christopher Nolan é um daqueles caras que hoje, na indústria, né, Nagomir, eles conseguem se vender, assim, o nome dele é uma franquia, né? Ele não precisa estar associado a uma marca, como foi com o Batman, quando ele estourou em Hollywood mesmo. Mas acho que ele é o que o Steven Spielberg foi nos anos 80. Exatamente. E também um pouco que o Kubrick foi nos Então, eu anos ia 70. falar, é uma mistura de Kubrick Exato. com Spielberg, né? E eu acho que realmente é o maior cineasta que a gente tem vivo hoje, sem dúvidas. E eu acho que talvez o único que você pode colocar pra brigar com esses aí, Com né? essa geração. Eu acho que ele traz a complexidade, a inteligência do Kubrick, mas num nível mais popular, né? Ele transforma naquele espetáculo que lota salas como Spielberg fazia nos anos 80, mas de uma maneira muito particular, né? Muito dele também. Eu acho que ele é um cara que ele é puro cinema nesse sentido. Sim. Como que vocês conheceram, né? Perguntando para todos vocês aqui, o primeiro contato que vocês tiveram com o nome do Nolan? Cara, eu acho que o primeiro contato com o nome do Nolan, na verdade, veio quando nós decidimos sentar e olhar quais eram os nossos filmes favoritos, para entender o porquê que a gente gostava de certos filmes. E, pasme, dos 10 filmes, acho que 5 eram deles. E sempre Christopher Nolan, Christopher Nolan, Christopher Nolan. E o filme que fez a gente apaixonar com o cinema foi Inception, foi A Origem. Ele é um filme muito autoral, né? Eu acho que é o magnum opus, assim, do Nolan, sabe? Tipo, realmente é o filme que mudou o cinema independente, fez o Nolan ter esse nome que ele tem hoje. E é o filme que a gente apaixonou quando adolescente, né? Que é um filme que lançou em 2010, que a gente foi ver talvez em 2013, um pouco depois de ter lançado, muito depois. E realmente, assim, é uma coisa que a gente começou a ficar tipo, cara, por que esse cara acerta todo o filme que ele faz? O que ele tá fazendo e qual que é a receita que ele tá indo, que os filmes dele são, igual você falou, lotam salas igual do Spielberg. Mas os conceitos não são simples igual os filmes do Spielberg. Esse é o lado Kubrick. Exatamente, porque o Spielberg tem um negócio que, assim, é sempre o filme pra família toda. E é um filme que, tipo, é sempre, vamos falar, é um feijão com arroz ali. E o Nolan tá falando de, tipo, física quântica, o Nolan tá falando de assuntos complexos e mesmo assim tá lotando sala. Então eu acho que foi a coisa que mais fascinou a gente no começo sobre ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi nessa época do Inception. É ponto fora da curva, né? Eu acho que como muita gente, né, eu acho que quando sai o Batman Begins, é quando a gente escuta o nome do Christopher Nolan, né? E o Batman Begins foi o primeiro filme do Batman que eu assisti na época, mas eu sempre lembro do Grande Truque, porque o Grande Truque foi o primeiro filme que eu quis ver por conta do nome de um diretor, sem ser, por exemplo, o Spielberg, a gente já sabe, ele é uma lenda, o Kubrick, o Scorsese é uma lenda, mas eu lembro de ter visto essa chamada do Grande Truque numa revista, revista 7, eu acho, na época, e falava, é um filme novo do diretor do Batman Begins, e é sobre dois mágicos rivais com o Hugh Jackman e o Christian Bale. Aí eu falei pro meu tio, nossa, que legal, vamos assistir esse filme. Então eu fui ver por ser um filme daquele cara. Então aí iniciou o ciclo, eu nunca mais parei de ver os filmes dele no Isso é muito cinema. engraçado, porque, assim, obviamente, a gente assistiu, eu lembro de assistir tanto Batman Begins, só que eu acho que obviamente nessa época, ele só tinha feito, até então, Memento e Amnésia, Insônia. Só que, cara, eu lembro que depois da gente assistir Inception, que a gente olhou, não, beleza, vamos voltar pra ver o que são essas outras coisas. Você vê que o estilo dele tá desde o começo, né? Desde Following. E eu acho muito da hora essa questão que nem, tipo, cara, o approach que ele fez, eu acho que às vezes muitas pessoas tiram de relembrar o caos que foi o Batman Begins, de ter a coragem de fazer um reboot da franquia, que era a mais temida de todas, porque hoje em dia todo mundo olha pra Batman e acha muito irado. Sim. Mas naquela época, anos 2000, Batman era o maior medo que existia do cinema alguém mexer. Porque tudo que fez até então tinha sido um fracasso, as tentativas de reboot. E tanto até que foi uma questão do Nolan, era pra ele ter dirigido Troia, né? Sim. Já coloca ele no caminho da Odisseia, que vai estrear agora. Exato. Ele tem alguns filmes, cara, pra ele ter dirigido. Troia,
O Aviador. O Aviador, é verdade. Ele ainda diz que é o melhor roteiro que ele já Aham, escreveu que ele sobre Howard guardou. Hughes. Eu fico com Exatamente. vontade de saber qual que seria o approach dele. Então, mas ele vai fazer ainda. Ele vai fazer isso. Ele sem disse que era dúvidas. sobre o Howard Hughes quando ele fica trancafiado no hotel, que é só um trechinho, né, do filme do Scorsese. Dagomir, você que já acompanha a indústria de entretenimento há tanto tempo, você lembra quando que esse nome do Nolan chegou no seu radar? O nome dele, não. Eu me lembro de ter assistido, acho que em DVD, o Amnésia, e falei, esse é um dos grandes desafios narrativos que eu já vi, já vou ver pro resto da vida, né? Mas o nome dele não tinha me marcado, não tinha virado uma grife ainda, né? Era um filme que me espantou e eu fiquei impressionado e da coragem dele ter feito aquilo, né? Acho que a gente começa a ouvir falar muito no Batman, que já é uma produção gigantesca. Mas, Dagomir, você assistiu Amnésia no cinema, quando Eu acho que lançou. assisti em casa ou em DVD. Sim, foi então isso. por volta dos Eu não me lembro de ter 2002 visto no ali, cinema, então, 2000. quando Ele deve ter chegado com atraso no Brasil. deve ter chegado. Foi assim, alguém me Você sugeriu. tá com uma amnésia de como você... É interessante que o nome do filme é Amnésia em português e ele não tem amnésia. Ele né? fala, é não uma é coisa que ele amnésia. não tem. Não tem, é verdade, amnésia. o Então, nome é claramente, errado, quem sim. deu o título do filme não viu o Memento, filme. né? Memento. Mas me impressionou muito, continua me impressionando. Sim. Mas como a gente falou aqui, né, sobre o tema, tá sempre no início da carreira dele, a gente volta lá para 1998 com Following, que é o primeiro filme que ele dirigiu de forma independente, gravando aos finais de semana, com película limitada. É um filme que eu demorei para assistir também, não era de muito fácil acesso, mas ele traz essa história super interessante, que é sobre um escritor com bloqueio criativo que começa a seguir as pessoas na rua e ver aonde a história delas dá. E aí ele cruza o caminho com um ladrão, que se chama Cobb, é o protagonista do Chicago, inclusive. E aí ele conhece essa história desse cara que invade a casa das pessoas e rouba coisas da quais elas não vão sentir falta, né? Então tem toda essa coisa de você invadir a realidade de uma pessoa, mas também contado de forma não linear. Porque é o protagonista, que a gente nunca sabe o nome dele, contando para um policial o que aconteceu. E eu gostei desse filme. Eu acho que, naturalmente, né? Não tem muito budget, não tem muito orçamento, mas com a... $6 mil, né? Exato, E vários amigos pra gravar o filme. Quase parece o To Die For. Gravando só em final de semana também, né? Isso que eu acho interessante, né? Porque todo mundo trabalhava, então não tinha como. Tem umas entrevistas muito legais dele falando desse filme, que tipo, era só os amigos. E assim, todo mundo usando a própria roupa. E aí, só que assim, ele gravou no intervalo de 2 anos o filme. Aí de repente chegava o cara com o cabelo raspado. Aí tipo assim, véi, eu vou ter que te trocar pra ser um extra agora. Você passando... Ele não tinha extra, né? Porque eles gravaram cenas na rua com pessoas aleatórias, sem preocupação com direito ou qualquer coisa. Só Imagina se fosse hoje. E é muito interessante que ele honra esses amigos, né? Porque, tipo, esses amigos que atuaram pra ele no Following, ele chama pra atuar em papéis muito menos importantes em outros filmes dele. Então, quando ele vai fazer Batman... Esse cara tá no Batman. O Batman Begins, ele tem uma cena, e inclusive acho que é o Dark Knight. Não, eu não sei se é o Begins a ou o cena Dark lá Knight. do trem. Eu lembro desse cara aí no Tem no Begins. trem, mas tem uma muito boa que é no restaurante. Que aí é com a atriz mulher que faz esse filme aí. Ela serve ele alguma coisa. Eles estão discutindo falando mal do Batman. E o Bruce Wayne senta na mesa.